Nós estamos de volta aqui com o Sete Guaíba e ao som de Rosa Neon, com uma música que fala muito sobre a nossa quarentena, que o nome da música é Não Tô Dando Conta. E literalmente ninguém tá mais dando conta direito desta quarentena, deste isolamento, mas ainda precisamos ficar em casa, cumprir com todas as medidas, né, sair só quando necessário. Para falar sobre um pouco a nossa saúde mental, eu tô aqui com a Arlete Salante, que vai falar sobre esse período que nós estamos literalmente confinados, tendo poucas oportunidades para fazer coisas diferentes. Arlete, como a gente faz para não pirar, para não enlouquecer nesse período? Boa noite. Tu que é psicóloga vai saber um pouco explicar, né? Vamos lá, que eu tenho falado nisso quase todos os dias em especial. Boa noite, Ana, boa noite, ouvintes. Eu tenho falado nisso desde o início da semana, porque começou março e aí veio esse baque novamente, né? E aí deu aquele impacto nas pessoas e a gente não pode se deixar levar, porque tem um coletivo, né? A gente sabe que tem um inconsciente coletivo, e quando o inconsciente coletivo entra numa vibe, entra naquela onda, vai caindo tudo, e a gente precisa entender que nós somos, cada um dentro de si, um ponto força, e precisamos olhar para o contexto, ver o que está fora, o que está dentro. Porque quando eu me deixo levar pelo que está fora, eu perco a minha ordem, eu perco o meu projeto e perco a oportunidade de vivenciar e desenvolver essa resiliência que esse momento nos pede, né, Ana? Com certeza, a gente fala, já fechamos um ano e a gente parece que voltou a estaca zero, literalmente, né? Porque a pandemia está num ponto pior do que quando ela começou. A gente ainda está se surpreendendo com novas mutações. A gente liga a televisão, só se fala nisso. A gente está no grupo da família, só se fala nisso. Muitos projetos, viagens, as coisas tiveram que literalmente dar um stop e até agora não voltaram. Como é que a gente faz para, quem sabe, se reinventar nesse período, né? Porque as pessoas, às vezes, tanto tempo em casa, elas começam a, como tu disse, né, se deixar tocar pelas coisas de fora sem trabalhar as coisas que estão dentro de nós. Como é que a gente pode trabalhar essas coisas ou pensar em novos planos, né, nesse momento tão incerto? Vamos pensar o seguinte, que todo problema é uma oportunidade para a gente se melhorar como ser humano, tá? E não é um problema que não é de uma cidade, que não é de um estado, que não é de um país. É um problema planetário. Uma vez que é a ordem planetária e que o mundo está dizendo para, suspende, espera, volta para casa interna e revê e lida com isso. Por quê? Todas as pessoas com vontade de acontecer e não é hora de acontecer. Então, o quanto esse tempo ele dá a oportunidade da gente fazer outros resgates que não estavam ali na hierarquia, né, na minha hierarquia de prioridades. E eu falei, a gente sempre se coloca em último, né, nessas prioridades. Geralmente a gente está lá no finalzinho, fala assim, na lista da lista, assim, quase na nota de rodapé, né, quando a gente estava em tempo normal. Então, para quê? Para cumprir toda essa lógica, para seguir dentro de uma ordem, de conduzir conforme o mundo vai dizendo e conforme, né, também o nosso desejo, a nossa ambição saudável de nos realizarmos os nossos projetos, sejam eles profissionais, pessoais, da ordem que for. Porém, quando existe essa parada, existe a necessidade de ver o que está à volta e o que está ao alcance, o que pode e precisa ser revisado, né? Então, assim, o período que o mundo diz para de novo, espera, vai acontecer. E pode acontecer de outra forma, porque na medida em que tem a parada, tem uma reavaliação. Mas se nesse momento da parada tem só a queixa e a reclamação, eu entendo perfeitamente, porque eu trabalho todos os dias com pessoas, com profissionais, eu trabalho só com adultos, e esses adultos estão numa condição de extremo desgaste, porque as crianças estão em casa, os adolescentes estão em casa, e o problema não é estarem em casa, é que eles estão fora da ordem natural, que seria no convívio com as crianças da sua idade, o ambiente da escola, o ambiente socializador, pedagógico, né, educador, enfim, tudo isso está em suspenso em detrimento de uma tentativa de ensino via tecnologia que não é humana,
Mas é a ferramenta que tem na mão. E aí Claro. as crianças, né, ficam 15 segundos e não querem mais saber, né? Literalmente 15 não quer ligar, segundos. E a gente fala o desgaste pro adulto, porque daí não quer ligar o vídeo, daí não quer participar da atividade. E isso vai gerando aquele desgaste, a ansiedade do próprio adulto que não sabe como lidar, né, com uma criança. Claro, e a Fala criança... assim, tem criança aqui em casa falando, não quer ligar o vídeo, não liga o vídeo, não tem Cristo que faça ligar, e a professora pedindo para ligar e tu WhatsApp não consegue, todo mundo desesperado. Isso cria aquela aflição, aquela sensação de ansiedade e impotência, né? E a criança não vê nenhum sentido naquilo. Tipo, para um mundo que eu quero descer. Que é isso agora? Agora tem que ficar aqui nessa aulinha? Não vai rolar, né? Mas é o que temos para hoje. E aí é com isso que a gente tem que lidar. O que temos para hoje, né? Então, assim, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez, mas é bacana quando se propõe esse tema do que fazer nesse momento e como que a gente pode utilizar esse momento para se capacitar, para melhorar, né? Eu criei nesse mês um projeto de lives. Toda segunda-feira, março para as mulheres. Dia 1º foi Mulheres e Beleza, dia 8 foi Mulheres e Menopausa, agora dia 15 Mulheres e Dinheiro, depois vamos ter Mulheres e Relacionamentos e depois nós vamos ter Mulheres e Empreendedorismo. Que legal! Então, sempre estou trazendo uma convidada, né? E essa convidada via Instagram, e a gente está abordando isso. Porque e a gente fala que ela também é uma maneira de aprendizado, né? Porque eu falo que no momento que a gente para, a gente também se esquece como a gente pode contribuir, né? No caso das mulheres, como a gente pode uma passar a vivência para a outra, né? A gente fala na questão da maternidade, na questão da beleza, porque eu digo assim, tá sendo complicado, né? Eu tive daí no início da quarentena, a gente fica ansioso, a gente come, a gente não faz exercício, a gente não pode ir na academia, a gente parece que não pode fazer nada. Daí a nossa única opção é comer, é ficar em casa, é assistir um filme. Só tem um momento que a gente não aguenta mais. E a gente já ganhou alguns quilinhos, já ficou mais triste ainda. Como é que a gente faz para lidar com todo esse... Eu falo, parece que a gente pegou uma coqueteleira e botou todas as emoções, né, nessa quarentena da gente. É verdade, né? A gente tem que sempre resgatar o que é o meu projeto existencial. Nesse momento, que é um momento, assim, eu quero tomar por base semana passada, tá? Porque semana passada, Ana, pesou, tá? Pesou geral. Eu senti que o campo estava denso, eu senti o sofrimento das pessoas, a decepção, o ter que parar. E aí eu me lembro de um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Viktor Frankl é um psicólogo que sobreviveu ao campo de concentração na Alemanha. E esse livro, literalmente, quando eu li, há muitos anos atrás, ele está sempre meio que de frente para mim, para eu lembrar, ele está aqui na minha estante, eu sempre olhando para ele. Eu não preciso ler e eu não pretendo ler tão cedo, porque ele me desmontou. Esse livro me desmontou, foi uma catarse total, porque ele descreve um campo de concentração, aquela liberdade completamente vigiada, cerceada, sem liberdade nenhuma, obviamente, né? Era prisão, né? Mas, e aí ele vai analisando quem sobrevive e quem não sobrevive. É fenomenal, porque existem estratégias do cotidiano. Então, é uma perspectiva de nós ficarmos econômicos. O que eu posso? Onde eu posso, eu invisto um pouquinho. Então, eu preciso ler, eu posso estudar, eu posso fazer curso, eu posso fazer live, porque a gente nunca teve também tanta oferta de coisas gratuitas que já dão dicas fantásticas para a gente criar projetos novos. Então, quanto que a gente investe nisso para ir fazendo um pouco dessa estratégia que foi o que aconteceu no campo de concentração? As pessoas que sobreviveram desenvolveram um sentido para a existência. Querer a existência, querer a vida, dar o sentido da vida. E esse é o pouquinho de todos os dias. Como é que eu cuido bem de mim no pouquinho que eu posso? Porque se eu não posso ir para a academia, eu posso fazer abdominal em casa? Vamos lá. Gosta? Não gosta. Quem gosta? Me conta. Cara, obriga, né? É a famosa obrigação.
mas gosto do resultado, né? E a gente fala isso também, libera essa energia um pouco que a gente vai acumulando. Porque a gente, o home office ele é mais estressante, ele cobra mais da gente, a gente tem mais oportunidades para distração. Eu falo assim, às vezes eu fico o dia inteiro na frente do computador trabalhando, mas parece que eu não rendi. Parece que eu não saí do mesmo lugar. Acho que todo mundo ia, e a gente começa a perguntar, tá, mas por quê? Será que é comigo? Será que é um erro? Como é que eu posso melhorar? E isso vai causando aquela ansiedade que daqui a pouco parece que tu não consegue resolver nada. Né? Parece que até lavar uma louça é complicado. A produtividade ela está menor, né? De fato, assim, ó, porque existe um desgaste. E esse é o momento em que a gente também precisa intercalar com coisas que vão dar essa ordem do cotidiano, que vão fazer com que aquilo ali eu faço para mim, né? Isso é uma coisa que eu posso fazer isso. Tem um deslocamento, né, da atenção. Se eu desloco a minha atenção para aquele pouquinho que eu posso fazer por mim e sentir uma breve satisfação, já fiz para mim, né? Eu não deixar de se arrumar, não é porque está em casa, quer dizer, se curte, né? Mas é um se curtir de outra forma. E a Arlete também, a gente fala que às vezes, e eu falo, né? Eu era uma pessoa que não fazia muitas listas. Eu virei a louca das listas, eu faço lista para tudo, porque a gente também consegue ver o nosso progresso. Né? Se tu fala assim, olha, levantar, arrumar a cama, né? Alguma atividade que precisa fazer, uma atividade física, porque como a gente não sai, parece que a gente não faz nada. Quando a gente coloca essas listas, a gente também vê um mecanismo de parecer que produziu, e de fato produziu. Né? Num momento de quarentena, tu passar uma hora na frente de uma televisão, de um aplicativo, malhando, cozinhando, ou até mesmo aprendendo uma coisa nova, porque eu falei assim, eu me redescobri, assim, a gente tem que criar situações, a gente tem que buscar coisas para aprender, para parecer que a gente está fazendo alguma coisa e quem sabe um novo hobby, eu acho que talvez seja uma boa opção, né, para quem está num momento complicado na quarentena. Muita gente está se descobrindo nisso, mas aí, Ana, é essa abertura psíquica, né? Se eu não me abro para vamos ver o que é possível, é um dia de cada vez. O que é possível hoje? Como que eu posso me reinventar hoje com o que eu tenho? Dentro do meu contexto, dentro do meu quadrado, literalmente. Literalmente, é dentro do seu quadrado e, claro, na medida do possível, dentro também do acesso a tudo o que a tecnologia está nos oferecendo nas redes sociais, nos meios ali que a gente pode estar sempre pegando uma ideia ou outra para um projeto, para criar alguma coisa, né? A gente vai se inscrevendo naquelas coisas que são possíveis e vai realizando o cotidiano de modo impensado antes da pandemia. Porque se não tem essa parada, a gente segue fazendo aquilo que está dentro de uma rotina. Existe essa parada, como é que eu aproveito? Como é que eu tiro o melhor? Não é algo que se deseja esse momento, mas é algo que ele é necessário planetariamente. E aí a gente talvez deva começar a pensar o que resulta disso de nós enquanto humanos. Porque daqui a um tempo, né? Daqui a um ano, como nós sairemos, como estaremos diante disso? Estaremos mais resilientes ou estaremos mais doentes psicologicamente? Essa é uma decisão muito firme do cotidiano, do aqui e agora. E é claro, né? Muitas pessoas precisam do espaço, né? Esse espaço terapêutico, o espaço, né? E a gente está fazendo atendimento online direto, então isso é fantástico também, porque é um facilitador. Até então o conselho não permitia. Olha que coisa, né? Então, assim, ó, o ponto positivo é que a gente chegou nisso. Nós temos essa possibilidade. Então, quando eu decido que essa pandemia, esse momento, eu vou atravessar crescendo, custe o que custar, apesar da dor e com a dor, eu vou aprender, porque eu vou estar vendo os meus limites. Ao mesmo tempo, tem a abertura, né? Abertura para rever as próprias vulnerabilidades sem negligenciar a si mesmo, porque, via de regra, joga a sujeirinha para debaixo do tapete, vamos tomar cerveja, abre uma espumante e vida que segue, né?
E aí, só que não, agora. Não, é bem assim, isso vai voltar para te assombrar, né? A gente fala, não tem mais sair, não tem mais dar uma volta. E Arlete, eu queria perguntar uma coisa, porque até me chamou a atenção o que tu disse, que às vezes a gente recebe tanta coisa, é tanto curso, é tanta dica. Assim, sabe, às vezes o excesso também, ou a gente não consegue absorver, a gente fica tenso também porque a gente não tá aprendendo. Parece que a gente tem que ver uma live de 2 horas, a gente tem que sair de lá uma outra pessoa, a gente tem que sair de lá com uma outra visão de mundo. E não é assim que às vezes as transformações acontecem, né? Cada coisa tem seu tempo, cada pessoa tem o seu momento a ser explorado, né? Então as pessoas também não podem ficar nervosas. Às vezes a gente compra aquelas, e eu recebi várias, assim, aquelas palestras de milagres, assim. Você vai ver e vai ser uma nova pessoa, com novos planos, novos objetivos. Eu vou assim, daí tu assiste, tu diz, gente, não tem como fazer isso, não vai dar. Eu não tem como, não tenho dinheiro para investir, não tenho tempo para fazer o que eles pedem. Porque depois estão te vendendo um monte de coisa, né? Exato, né? É aqui na primeira aula é grátis, depois só investe, né? Na transformação pessoal. E aí acho que tem o ponto da medida, né, Ana? Quando a gente precisa, é necessário ter um filtro. Se eu tenho um filtro com aquilo que o mundo está me oferecendo, inclusive nessas oportunidades de transformar a vida em 7 dias no curso X, né? Eu preciso ter um certo filtro. Vamos lá, que tem que ter um discernimento. Se eu vou discernindo, bom, o que eu preciso efetivamente? E aí eu acho que as listas são fantásticas, porque a lista que você falou, ela é o concreto. E se nesse momento a gente está vivendo tantas coisas também muito subjetivas do isolamento, o isolamento ele te leva para uma subjetividade maior. Como é que eu vejo no concreto? O que eu preciso para a minha vida? Uma listinha de como que eu quero que a minha vida esteja daqui a um ano. Como que eu quero que a minha vida esteja daqui para frente? O que eu preciso para chegar até lá? Aí eu começo a filtrar das ofertas que tem. Porque tem muitas ofertas e muitas coisas não vão caber na sua vida, não tem lugar que aquilo se encaixa e dentro, né, do mosaico das nossas escolhas, aquilo possa ser, assim, o grande diferencial. Não, a gente precisa ir filtrando, saber filtrar. Um olho dentro e um olho fora. Um olho dentro para saber o que move a minha vida, o que move as minhas emoções e que emoções que me movem também, né? Porque quando a gente fala de emoções, eu posso estar sendo mobilizada por uma mobilização, por uma emoção que ela é da ordem da minha infância e me coloca presa em algo. Ou eu posso estar sendo mobilizada numa emoção que me faz vida, que me coloca em vital, que me deseja mais, né? Ontem eu assisti uma aula maravilhosa e me deu uma vontade enorme de conhecer a Croácia, que era com 2 professores da Croácia. Olha que coisa incrível! Nunca tinha pensado na Croácia na vida, né? Sim. Mas quando você começa a entender um pouco, me deu uma vontade enorme de 30 horas de entender aquela realidade, porque foi tão simpático e tão agradável tudo aquilo, e aí a gente vai entendendo aquilo que realmente me toca, mas me dá vida. O ponto do olho dentro é, me dá vida ou me coloca um pouco paranoica, em obsessão? E é justamente que a gente fala de entender também, perdão te interromper, o sentimento, porque as pessoas também hoje não sabem muito bem, né? Em tempos de quarentena, assim, eu falo, conversei com alguns amigos, tem dia que eu acordo e choro, tem dia que eu acordo e eu tô feliz, tem dia... Então, assim, saber também, não, eu estou sentindo tristeza. Por quê? Eu estou sentindo felicidade. Porque essa pergunta às vezes parece que amedronta, né? As pessoas, assim, antes da pandemia já deixava a pessoa tensa. Agora parece que a pessoa não quer pensar o que ela está sentindo. Verdade, e é normal diante disso, se você está triste, né, entender qual é o sentido. Bom, eu estou triste porque realmente a situação ela é dramática, existem muitas pessoas que estão em sofrimento, tá meio que anunciado aí, meio que, né, dado que economicamente as coisas ficarão bem difíceis. Isso é triste, sim, é um fato real, são fatos reais, são tristes. E nós vamos precisar lidar com essa realidade e ajudar a fazer a reconstrução. Mas essa tristeza, ela não pode paralisar a minha vida. Ela não pode me limitar e aí eu não vou mais fazer nada. Não, o que eu posso fazer por mim nesse momento?
Se nesse momento existe isso, né? Qual é a minha parte? Com certeza, ter essa consciência. E, Arlete, a gente tem um tempinho reduzido para conversar, mas já amei conversar contigo. Acho que essas dicas são essenciais. E esse livro, tu não é a primeira pessoa que me indica. Muitas pessoas falam que ele é realmente transformador. E é claro, né, queria que tu mais uma vez falasse o nome do livro e deixasse aí algum conselho, alguma dica, né? Porque eu falo, as pessoas, se antes ignoravam a saúde mental, hoje ela se tornou prioridade para todos, né? Porque para encarar quem sabe quanto tempo aí de isolamento, a gente precisa estar assim com a saúde mental em dia, preparado para as coisas que nós nem sabemos que vai acontecer, mas nós temos que estar preparados para elas, né? Parece aquela coisa de mãe, né? Que a mãe, não, eu sei porque eu já vivi, né? Mas a gente fala assim, não tem mais nem conselho de mãe a gente pode pedir quase. Mas olha só, eu acho que tem a condição. O livro é O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. As pessoas podem baixar esse livro, dar um Google lá, PDF, bem fácil, de graça, tá? Quando tu fala da condição da saúde mental para a pandemia, eu me reporto à condição como eu cheguei à pandemia. Porque se agora está mais evidente o meu sofrimento, é porque antes também não houve um cuidado necessário. E a gente está falando de prevenção, tá? A gente está falando dessa necessidade da gente estar sempre atento, porque a lógica de negligenciar as próprias emoções e, como você disse, não entrar naquilo, ai, tô triste, não quero nem saber por quê. Eu falo muita gente assim, né? Não quero nem saber como bota eu tô. uma música feliz, bota, né? A gente fala um negócio para animar. Não quer nem endereçar aquilo para poder se relacionar com o que está acontecendo. Então, se tem a grande dica aí, lide com as suas vulnerabilidades, não negue, não entre na negação, porque a negação é um mecanismo de defesa, né? Então, eu não quero saber, eu vou marcar com as amigas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu não me deparo com algo que precisa só ser confrontado internamente para que eu possa me reposicionar. Só que isso que fica negligenciado dentro vai crescendo, né? Vai virando uma bola de neve. Em algum momento explode porque não dá mais conta. E aí vem a pandemia. Aí vem as crises de ansiedade. Aí vem o pânico. Aí vem o medo do vírus, que é um vírus psíquico, que é um meme clonante que faz com que as pessoas abandonem a vida em vez de se reposicionar. O vírus está aí, todo mundo sabe, está aí para todo mundo. E como que a gente se coloca a se cuidar? Quanta gente, a partir disso, passou a ser mais honesta com a própria alimentação, rever tudo que está comendo, rever quanto industrializado, conservante, corante, que impedem, que inibem a absorção das vitaminas. Então, cara, é um conjunto. A pandemia pega absolutamente tudo do sujeito que já vinha empurrando, que já vinha no faz de conta aqui e tá vai indo. Faz de conta que tá tudo bem, porque tá todo mundo assim. Arlete, eu vou ter que te pedir, o nosso papo tá muito bom, mas isso aqui, minha produção já tá puxando minhas orelhas lá do estúdio aqui. Passa rápido. Mas então, é claro, né? Deixa aí o teu arroba pro pessoal te seguir, acompanhar as palestras, né? Deixa aí uma maneira do pessoal te encontrar, porque daqui a pouco a gente tem que fazer nosso giro rapidinho, já agradecendo a tua participação. Eu que agradeço, adorei o papo, voou mesmo, né? Então, no Instagram, @ArleteSalante, meu site é arletessalantepsicologia.com.br e eu tô também no YouTube com Arlete Salante Psi na Prática, que é uma coluna que eu escrevo há muito tempo. Então, os vídeos do YouTube são as leituras dos meus artigos que terão um livro no futuro. Muito obrigada, então, Arlete. Sucesso na trajetória. Os papéis ao longo